Sei que a parte histórica é um pouquinho cansativa, né? Ainda ontem eu estava falando, meu Deus, como passar tudo isso desses todos os reis aí que aconteceram. Sabe aquela parte da Bíblia que você vai ler a Bíblia em ordem, a Bíblia em um ano e você pula? É essa parte que eu tenho que pregar hoje. Tá? Fulano foi mal e outro rei assumiu e foi mal, e o outro rei assumiu e foi mal, e o outro rei assumiu e foi muito mal. Tá? É essa parte. Então a primeira parte da ministração, ela é um pouco histórica. Só que a gente tem que fazer o fundo histórico para nós entendermos por que Elias estava tão indignado. Mas fica sossegado que a gente entra em Elias ainda hoje. Tá? E é interessante, abra sua Bíblia aí comigo em 1 de Reis, capítulo 14. Hoje de manhã, nós demos um panorama geral, desde a escolha de Abraão até chegar ao reino dividido. Desde a escolha de Abraão até chegar ao reino dividido. A nação rejeitou a Samuel e seus filhos que não eram juízes retos, dignos, e a nação começou a pedir, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, não queremos mais depender de Deus, queremos ser iguais às outras nações, queremos um rei. E aí então Samuel foi orar e Deus disse a Samuel, Samuel, na verdade eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim para que não seja rei sobre eles. Levanta sobre eles Saul. E aí começa o período do Reino Unido. O Reino Unido, na verdade, é o governo que vai dominar, administrar, presidir, reinar sobre as 12 tribos que são descendentes dos 12 filhos de Jacó. Então o Reino Unido é chamado unido porque os 3 primeiros reis, eles governaram em cima das 12 tribos. E cada um deles governou 40 anos. Então Saul governou 40 anos, Davi governou 40 anos, Salomão governou ou reinou 40 anos. Então 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão são 120 anos do período do Reino Unido, dando esse total de 120 anos. Só que Salomão, no final de seu reinado, se desviou, se casou com muitas mulheres, e tendo casado com muitas mulheres, ele começou a idolatrar os ídolos dessas mulheres, que ele pegava das nações que Deus tinha proibido por causa da idolatria, e aí então Deus fala, olha, vou rasgar o reino da tua mão, mas não vou tirar da linhagem de Davi, a tribo de Judá, por causa da promessa do Messias que iria nascer. Então quando Salomão morre, o reino vai para Roboão. Roboão aumenta os impostos, 10 vão ficar no reino do norte, e uma tribo vai ficar no reino do sul, e uma tribo intermediária, trazendo a paz entre o norte e o sul e o norte, que é a tribo de Benjamim. Ora na Bíblia ela vai ser relatada como o reino do sul, ora ela vai ficar neutra. Então, na verdade, são 10 no reino do norte, e isso é o que a gente chama de Israel, isso é o que a gente chama de capital Samaria. O reino do norte não foi da descendência de Davi, o reino do norte teve 19 dinastias e 20 reis. Esses 20 reis nunca buscaram ao Senhor. Esses 20 reis construíram idolatria, bezerros de ouro, construíram postes ídolos que Deus abomina. E por causa disso, eles se corromperam, se misturaram com outros povos, se misturaram com outras nações. E por causa disso, o judeu, que hoje é o reino do sul, o judeu que é a linhagem de Davi, que é a linhagem do Messias, o judeu não aceitava muito os samaritanos, que era a capital do reino do norte. Por que eles não aceitavam? Por causa do pecado, por causa da contaminação, por causa da corrupção. Então o reino do norte, ele ficou sob a liderança de um rei chamado Jeroboão. Nós vimos aí, hoje de manhã, e a semana passada também, que Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeroboão fez o que era mal diante do Deus Todo-Poderoso. Jeroboão perverteu a idolatria, construiu 2 bezerros de ouro. Jeroboão não permitiu o povo do Reino do Norte descer às 7 festas sagradas, as 3 principais, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Jeroboão não permitiu o povo descer para essas festas, que era a Santa Convocação. E aí ele estabeleceu 2 lugares pagãos de idolatria, aonde Dan e Betel, aonde na verdade Deus reprovou.
O filho de Jeroboão ficou doente, e a hora que o filho de Jeroboão ficou doente, Deus levanta um profeta chamado Aías. Aías. E Aías, na verdade, diz, olha, não só seu filho vai morrer, mas também você e toda a tua descendência, todos os homens da tua família vão ser mortos. A esposa de Jeroboão foi buscar essa palavra no profeta Aías, se fingiu ser outra pessoa, mas Deus já tinha revelado ao profeta que ela estava entrando pela porta, e mesmo cego ele revela. Pode falar, esposa de Jeroboão. Ele entrega esse recado da parte de Deus, e a hora que na verdade ela chega na cidade, o menino morre. Jeroboão reinou mesmo assim 22 anos e morreu. Quem assumiu o trono depois de Jeroboão foi Nadab. E aí então a gente observa que essa parte, ele era filho de Nadab, quem assumiu foi Nebate. Nebate era o filho dele, né? É complicado aí porque dois nomes bem parecidos. Isso está acontecendo no Reino do Norte. Reino do Sul, na verdade, é chamado de Judá, capital é Jerusalém, fica com o filho de Salomão, Roboão, fica com uma tribo só que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele governa, ele reina durante 17 anos. E travaram uma guerra entre Roboão e Jeroboão. Em todo o período do reinado, nos 17 anos de Roboão, houve guerra. Aquilo que não houve no reino de seu pai, o reino de Salomão, não teve nenhuma guerra. Mas depois dele foi terrível. Se você acha que hoje o mundo está terrível, você vai ver hoje o que aconteceu aqui na nação de Israel. Mesmo Deus tendo levantado um profeta que não era para guerrear. Olha só, 1 de Reis, capítulo 14, verso 30. 1 de Reis 14, verso 30. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão, ou seja, Reino do Sul e Reino do Norte, todos os seus dias. Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Era o nome da sua mãe, Naamá, Amonita, e Abias era o nome do seu filho. E seu filho Abias reinou em seu lugar. Vai para o versículo 6 do capítulo 15, 15:6. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Todos os dias. Assim que Roboão morreu, assumiu Abias. Abias assumiu o Reino do Sul. E ele também imitou seu pai. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele governou só 3 anos. Só 3 anos. Só que ele travou guerra com Jeroboão e ainda tomou algumas cidades do Reino do Norte. Tomou Betel, tomou Gesana, tomou Efron com seus povoados e foi aumentando o território do Reino do Sul. Depois que ele morreu, assumiu então o rei Asa. O rei Asa. O rei Asa foi um bom rei no Reino do Sul. O rei Asa foi um bom rei. Por quê? Porque ele colocou a sua confiança no Senhor. O que faz a diferença na tua vida é em quem você tem confiado. O que faz a diferença na tua história é aonde está o teu refúgio. O que faz diferença na tua história é na hora que a coisa pega, onde você busca socorro. O rei Asa, ele colocou a confiança plena no Senhor e por causa disso, ele governou 41 anos. 41 anos. Só que o Reino do Sul, a gente vai ver só no ano que vem. Reino do Sul é o nosso foco para o ano que vem. Esse ano inteiro nós vamos trabalhar Reino do Norte, que vai ser introduzido agora Elias na história, que vai ser introduzido Eliseu. Só que para Elias e Eliseu serem introduzidos na história, nós precisamos ver qual cenário que estava a terra. Por que Deus levantou o profeta Elias? E nós temos que fazer um paralelo disso com os nossos dias, que é o que eu vou propor nessa noite, nessa ministração, de você começar a analisar o que estava acontecendo no Reino do Norte e o que está acontecendo no mundo hoje. Essa mensagem é
tão atual e tão para os nossos dias, que é impressionante nós estarmos estudando uma coisa que aconteceu 3.000 anos atrás, e Deus continuar falando pela sua palavra, porque a sua palavra é viva, verdadeira, é eficaz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então abra o seu coração, deixa a sua Bíblia aberta aí comigo, em 1 de Reis, capítulo 15. O primeiro rei que assumiu o reino do norte foi o rei Jeroboão. Ele reinou durante 22 anos e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois que ele morreu, você vai ver como que foi, assume o filho, Nadab. Nadab reinou 2 anos, e a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de Nadab, passou para Baasá. Baasá reinou 24 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de Baasá, reinou Elá. Elá reinou 2 anos só e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de Elá, reinou Zinri. Zinri reinou 7 dias. Olha só como o homem era ruim. 7 dias Deus já tomou o trono dele. 7 dias. E aí, depois que ele governa 7 dias, houve uma facção. Se levantou uma divisão no reino do norte. Metade apoiou a Tibni e metade apoiou a Inri. Metade apoiou a Tibni e metade apoiou a Onri. Aí a gente observa o quê? Nessa divisão de Tibni e Onri, Tibni fica 5 anos querendo tomar o poder, querendo governar, mas Onri não deixa, e é uma guerra, é uma briga, é uma luta entre esses dois. Agora, a turma de Onri era mais poderosa. O exército estava com Onri, e o exército matou Tibni depois de 5 anos. E quem foi Onri? Onri foi pai de Acabe. Onri governou 12 anos, e a palavra de Deus diz que ele fez o que foi muito mal aos olhos do Senhor. Até ele fez o que era mal, 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 fez o que era muito mal aos olhos do Senhor. E aí depois de Onri assume Acabe, e Acabe vai governar o reino do norte por 22 anos. Então depois de Jeroboão, Nadab. Depois de Nadab, Baasá. Capítulo 15, veja comigo, a partir do versículo 16. Daqui a pouquinho você vai entender o que Deus tem para você nessa parte histórica. 15, 16. Houve guerra entre Asa, quando estamos falando de Asa, estamos falando do reino do sul, e Baasá, reino do norte, rei de Israel. Todos os seus dias, durante todo o período que ele governou, teve briga, teve guerra. Porque Baasá, rei de Israel, reino do norte, subiu contra Judá, reino do sul, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair e nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa, reino do sul, tomou toda a prata e todo o ouro que ficara dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e os entregou na mão de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad. Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria. Veja só, ele pega tudo que sobrou, porque o Egito já tinha entrado, já tinha roubado todos os tesouros do templo de Salomão. Ele pega tudo que sobrou e manda de presente para propor um acordo. Manda de presente para Ben-Hadad, que era rei da Síria, um território aparentemente inimigo. E aí ele compra esse rei da Síria com o que sobrou do ouro, com o que sobrou da prata, da casa do Senhor, que habitava em Damasco. Ele manda isso de presente, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês, aqui te mando um presente, prata, ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Veja que o rei de Israel estava atacando o reino do sul, porque ele tinha retaguarda, tinha respaldo, ele tinha, na verdade, uma aliança com esse rei da Síria.
Ben-Hadad, rei da Síria, deu ouvidos ao rei do sul, ao rei Asa, e enviou os capitães do exército que tinha contra as cidades de Israel, feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasá, deixou de edificar a Ramá e voltou para Tirza. Pula lá para o verso 25. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no ano segundo do rei Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasá, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasá em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Matou Baasá no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão, nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério profético do seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e a tudo que fez, porventura, não está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, todos os dias da sua vida. No 3º ano do rei Asa, rei de Judá, Baasá, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Segura aí, que você já vai entender. Baasá travou guerra com Nadab, filho de Jeroboão. Baasá levantou e matou toda a família, toda a descendência. Eu falei hoje de manhã, a sua ação, ela tem, na verdade, resposta não só para a tua vida, mas para toda a tua linhagem. A palavra de Deus fala, visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas a palavra de Deus também nos diz, a bênção do Senhor, ela visita até 1000 gerações. Se a maldição vai até 3 ou 4, a bênção vai em 1000. Você, meu amado, minha amada, tem a responsabilidade de firmar uma aliança com Deus Todo-Poderoso, e por causa da aliança que Deus tem com você, seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados, seus tataranetos serão abençoados, a sua descendência será bendita na terra por amor à tua aliança que você fez para com Deus Todo-Poderoso. Davi fez muitas coisas erradas, Davi teve muitos pecados, mas Davi nunca idolatrou outro Deus, Davi nunca colocou nada no lugar de Deus, Davi sempre se quebrantava diante do seu pecado. E meu amado, por causa da aliança de Davi, Deus não riscou o trono da linhagem, por causa da profecia que Deus deu sobre Davi. Eles passaram lutas, passaram tribulações, eles passaram aperto. Deus reduziu a uma tribo, a nação inteira, para governar apenas uma tribo. Mas meu amado, a promessa de Deus não volta vazia. Aquilo que o Senhor falou, o inferno queira ou não queira, vai se cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia, e o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor prometeu, descansa o teu coração, porque vai acontecer. Aquilo que o Senhor disse, Ele não volta atrás. Então, Ele zela em cumprir a sua palavra. Então, creia na sua palavra, profetiza a sua palavra, chama a sua palavra à existência. Ainda que o cenário seja totalmente contrário, quando você declara a palavra de Deus, você se alinha, você alinha a tua declaração com aquilo que Deus disse, e aquilo que Deus disse é o que vai acontecer na tua história. Baasá invadiu o reino do sul, e a hora que ele invadiu o reino do sul, ele invadiu Judá para tentar tomar Judá.
Mas o rei Asa, que era da linhagem, da descendência de Davi, ele na verdade tinha uma aliança com o Senhor. E ele falou: meu Deus, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Ele pega todo o ouro, ele pega toda a prata que sobrou no templo, e ele faz uma aliança, ele renova a sua aliança. Como é bom nós termos alianças, como é importante você saber com quem você faz aliança, como é importante você fazer uma aliança na direção de Deus, porque, meu amado, aliança é o termo de maior acordo, de maior concordância, e por causa dessa aliança, o reino do norte teve que se retirar. Por causa dessa aliança, Baasá não tomou Judá. Por causa dessa aliança, ele manda todo esse ouro, toda essa prata para a Síria, ele manda toda essa prata para o rei Ben-Hadad, e ele diz ao rei Ben-Hadad: olha, teu pai e meu pai foram amigos, vamos fazer o mesmo na nossa geração. Eu estou te mandando esse ouro, eu estou te mandando a tua prata, tira o teu apoio do reino do norte para que a gente sobreviva. Olha o que o escritor de Crônicas vai dizer. Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 16, segundo Crônicas, capítulo 16, verso 1. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasá. E no ano 36º do reinado de Asa, Baasá, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair e nem entrar a Asa, rei de Judá. Sitiou a cidade, cercou toda a cidade, não deixava entrar nem sair. Então tirou Asa toda a prata, todo o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, feriram a Ijon e a Dan e a Belmaim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasá, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasá edificara, e edificou com isto a Jepa e a Mispa. Meu amado, Deus está dizendo aqui a alguém: o Senhor manda te dizer que você fez uma aliança, e por causa desta aliança Deus vai honrar o teu nome. Por causa desta parceria Deus vai honrar o teu nome. A provisão vai vir da onde você não imagina, o socorro vai vir da onde você não espera, porque Deus é um Deus que zela, Deus é um Deus que honra, Deus é um Deus que abençoa. Quando você honra a aliança, Deus honra a tua vida. Honra a aliança com Deus Todo-Poderoso, porque, meu amado, Ele vai se levantar a teu favor, e Ele vai levantar alguém para te socorrer, Ele vai levantar alguém para te ajudar, Ele vai levantar alguém para te apoiar, e nessa situação você não vai perecer, porque o Senhor se levanta para a tua defesa e para a tua glória. O Senhor se levanta para te proteger nessa situação. Mesmo assim, Baasá reinou 24 anos. 24 longos anos. Só que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele continuou nos pecados da idolatria de Jeroboão. E aí Deus levanta um profeta chamado Jeú. Jeú, filho de Anani. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus que levanta reis e abate reis. Levanta governos e abate governos. O domínio, o poder, o governo está nas mãos do nosso Deus. Dependendo do povo, dependendo da nação, Deus levanta um governo que o agrada. Deus levanta um governo que faz o que está no coração dele. Porém, por causa da idolatria, por causa do pecado do povo, Deus levanta um governo que escraviza e que abate, que persegue o seu povo.
Por isso que a cura da nação não está na mão do governante, a cura da nação está na mão da igreja. Por isso que Deus disse a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura da nação está na atitude da igreja. Por isso que nós temos que clamar por um avivamento, por isso que nós temos que clamar por um quebrantamento, por isso que nós temos que nos dobrar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Volta comigo para 1 de Reis, capítulo 16. 1 de Reis, capítulo 16. Verso 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani. A palavra que ele veio contra Baasá, contra o reino do norte, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andastes no caminho de Jeroboão e fizestes pecar a meu povo Israel, irritando-me com os teus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasá e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasá na cidade, os cães o comerão. E o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais aos atos de Baasá e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasá dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasá e contra sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Segura teu dedo aí. Observa que o profeta Jeú se levanta, e os profetas se levantam, na verdade, com uma sentença. Observa que a sentença dos profetas sempre foi para o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é que o Senhor está falando que foi mal aos olhos do Senhor? Proibiu o culto, tirou o culto. Meu amado, quando se proíbe adorar ao Senhor, quando se proíbe o culto ao Senhor, quando se elege postes ídolos, quando se constrói estátuas de escultura, quando se faz bezerros de ouro, Deus abate. Por quê? Porque Deus não divide sua glória com ninguém, mas em todo período a lâmpada de Israel não poderia se apagar. Em todo período Deus tinha um remanescente. Em todo período Deus preservou alguém temente a Ele. E Deus está preservando na nossa geração um coração temente. Mas Deus quer levantar uma voz profética. Deus quer levantar homens e mulheres como Jeú. Deus quer levantar homens e mulheres como Elias, como Eliseu. Deus está procurando um coração que possa se levantar nessa nação para liberar decretos proféticos, meu amado. Porque o pecado tem enchido o cálice da ira de Deus, e a hora que a ira de Deus se esgota, o juízo de Deus vem sobre a terra. Mas para o juízo de Deus vir sobre os governantes e a sua descendência, é a igreja que tem que liberar uma voz profética, é a igreja que tem que sentenciar, é a igreja que tem que se levantar na unção de Elias, na unção de Eliseu, na unção de Jeú, e decretar. Por quê? Porque está contra a palavra de Deus. O que eles fazem está sendo abominação diante do Deus Todo-Poderoso. E se a tua profecia se alinhar com a verdade da palavra de Deus, Deus vai honrar o que sair da tua boca, porque antes de sair da sua boca, saiu da palavra dele. O profeta se levantou para confrontar Baasá. O profeta se levantou para confrontar quem achava que não caía, para confrontar quem achava que não ia perder o poder, para se levantar contra aquele que achava que ninguém tirava ele de lá. 24 longos anos ele estava governando. E, meu amado, num período onde o reino estava bem praticamente, o profeta Jeú se levanta e começa a falar: não, o que você tem feito tem desagradado a Deus, o que você tem feito tem ferido o coração de Deus. E olha, ele não só sentencia isso, como ele diz: os cães comerão a tua carne.
Se tem uma coisa para o judeu que é questão honrosa, é um sepultamento. Sepultar o corpo é honroso. E isso é uma tradição de todas as culturas, de todas as nações. Tanto é que quando cai um avião, as pessoas querem achar algum pedacinho para fazer um sepultamento. Porque sepultamento é fechar um ciclo, sepultamento é encerrar uma história. E na verdade, quando ele está declarando, os cães comerão a tua carne, ele está dizendo, você não vai ter um sepultamento digno, você não vai ser honrado na sua morte. Então isso é muito interessante a gente observar que Jeú já começou a falar isso. Por quê? Porque ele irritou a Deus com as suas obras, e Jeú já começou a dizer essa palavra, os cães vão comer a tua carne. E essa sentença vai ser a mesma sentença que Elias vai dizer para Acabe e vai dizer para Jezabel, a mesma sentença que Elias vai profetizar contra a casa de Acabe e contra a casa de Jezabel, por causa dos pecados que eles fizeram. Elá, filho de Baasá, reinou sobre Israel no reino do norte, porque Baasá morreu, assume Elá, Elá assume o reino do norte, fica só 2 anos. E um dos servos de Elá, chamado Zinri, levanta uma conspiração no meio do partido, levanta uma conspiração entre eles e mata Elá e toma o trono. Agora, você vai ver que no reino do norte isso era comum. Você vai ver que no reino do norte houve guerra sobre guerra, guerra sobre guerra, guerra sobre guerra. Levantou um, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Alguém da equipe dele levantou e matou ele. Não matava só ele, matava toda a sua família, toda a sua linhagem, toda a sua descendência. Era comum nas guerras do Oriente, meu amado, como é muitas vezes comum até os dias de hoje, tomar o poder e matar toda a linhagem. Para quê? Para que não houvesse retaliação, para que ninguém da família se levantasse mais para frente para tomar o trono de volta. Então, quando alguém assumia o trono, quando alguém assumia o poder, matava o rei, o governante, todos seus filhos, seus netos e toda a sua descendência, eliminava a semente dele da face da terra. E a palavra de Deus diz que Zinri se levantou, matou Elá, filho de Baasá, e a hora que ele matou Elá, ele matou todos os descendentes de Baasá. O texto diz que ele não poupou nem parentes e nem amigos. Acompanha aí comigo, 16:8. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasá, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, chefe de metade dos seus carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo de Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasá, não lhe deixou homem algum, nem seus parentes e nem seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasá, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú. Presta atenção nisso. Zinri se levanta para cumprir uma profecia que ele não conhecia. Zinri se levanta para fazer cumprir uma palavra que o profeta tinha dito. É aqui que eu quero ministrar nessa noite. Se você alinhar a sua declaração com a vontade de Deus, Deus levanta pessoas para fazer cumprir a voz profética que saiu dos teus lábios. Deus levanta pessoas. Gente, a gente não tem noção. A morte e a vida estão no poder da língua, há poder nas suas palavras. Achamos que isso se tornou um jargão. Zinri se levanta para fazer cumprir o que foi falado pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasá, por todos os pecados de Baasá e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando, igual o rei anterior, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto aos mais atos de Elá, governou só 2 anos, mas a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel?
Ele governa por 2 anos, mas faz o que era mal aos olhos do Senhor. Depois dele, quem assume? Zinri. Governa só 7 dias. E houve conspiração do exército. Por quê? Eles não queriam ele. Ele só se levantou para fazer cumprir a palavra de Jeú. Ele só se levantou para poder executar o juízo que saiu da boca profética. Ele só se levantou para alinhar o que Deus tinha dito através do profeta. Governa 7 dias, há uma conspiração. Essa conspiração se levanta e, na verdade, então o reino se divide no norte, Tibni e Onri. E aí então por 5 anos Tibni que assumiu o poder. Tibni está ali assediando essa situação, mas nunca assumiu. Quem assumiu foi Onri. Acompanha aí comigo, verso 15. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, e ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Toda a nação, todo Israel, as 10 tribos do reino do norte, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe dos exércitos no arraial. Subiu Onri e todo Israel com ele, e Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal. Fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei. A outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos em Tirza. E reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. Edificou no monte, chamou o nome da cidade, que edificou o nome Semer, senhor do monte de Samaria. Fez Onri, pai de Acabe, o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez, ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri dormiu com seus pais, foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Essa história nos dá base, nos dá respaldo, para podermos entender. Está chegando o tempo na terra que o Senhor vai levantar seus profetas. O pecado e a indignação têm enchido o cálice da ira de Deus. E todo período em que o pecado enche o cálice da ira de Deus, Deus levanta profetas. Deus levanta profetas para confrontar o pecado. Um novo tempo profético está sendo preparado. Meu amado, alguns anos atrás, ninguém tinha entendimento dentro da igreja dos 5 ministérios. Quem é crente mais antigo sabe do que eu estou falando. Alguns anos atrás só se falava sobre pastor, 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 pastor. 20 a 30 anos atrás começou uma restauração da mão ministerial dos 5 ministérios de Efésios 4. Levantarei ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Fazem mais ou menos 30 anos que o Senhor está restaurando os 5 ministérios na igreja. Fazem mais ou menos 30 anos que começaram a falar sobre uma
uma unção apostólica, sobre uma unção profética. E nesses 30 anos, Deus preparou a igreja para entender que o ministério não se limitava só ao pastorado, mas Deus estava restaurando a autoridade, Deus estava restaurando o governo. Mas, meu amado, chegou o tempo, essa virada de ano é o início de uma nova década, e a cada década Deus destrava algo poderoso e algo tremendo. Você não vai apenas ouvir falar dos 5 ministérios, você vai começar a ver a ação dos 5 ministérios na terra. É hora de Deus definir o apostolado, o profético, o evangelístico, o pastoral e o ensino. É hora de Deus levantar e restaurar a mão ministerial. Meu amado, há 30 anos isso começa a vir sobre a nação brasileira, e isso foi uma revelação gradativa. Quando se começaram os primeiros encontros apostólicos, era um escândalo, mas agora a nação já está acostumada, e agora, meu amado, Deus vai fazer a diferença dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas, dos verdadeiros apóstolos e dos falsos apóstolos, dos verdadeiros pastores e dos falsos pastores, porque nem todo aquilo que diz que é de fato, mas pelos frutos você vai conhecer e você vai discernir quem são os 5 ministérios dentro da casa do Senhor. Agora nós temos que entender que precisamos do discernimento, e o discernimento de espírito só vem com jejum e oração. Para você abrir a sua visão espiritual, você vai ter que ter tempo de qualidade em oração, você vai ter que se dedicar mais em oração. Se você tem orado 2 minutos, começa a orar 5. Se você está orando 5, passa para 10. Se você está orando 30 minutos ao dia, começa a passar para 1 hora. Deus vai aperfeiçoar o seu discernimento. Deus vai apurar os dons, Deus vai apurar os talentos. Tempo de jejum e oração vai abrir a tua visão espiritual. Tempo de jejum e oração vai te dar discernimento. Tempo de jejum e oração vai te dar autoridade. Um pai trouxe um homem lunático. Alguns dizem que ele tinha epilepsia. Ora caía no fogo, ora caía na água, se debatia, babava a ponto de morrer. Levou para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. Vai lá comigo, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Verso 14. Quando chegaram à multidão, aproximaram-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, ele é lunático, sofre muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Eu trouxe-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrerei? Trazei o garoto aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino. Terças-feiras nós temos falado sobre doenças que são demônios, ou demônios que são doenças. Expulso o demônio, a cura vem. Há muitas enfermidades que são espírito de enfermidade. Você expulsa o demônio e a cura manifesta. Expulsou o demônio e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Presta atenção. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e... Não se expulsa senão pela oração e... Quer ter poder e autoridade? Ora mais. Quer ter discernimento? Ora mais. Quer ter autoridade no nome de Jesus? Jejua mais. Quer vencer o pecado? Ora, jejua. Quer vencer a tentação? Jejua. Quer ter autoridade para expulsar o demônio? Oração e jejum. Quando Jeú se levantou para falar a Baasá,
ele liberou uma sentença profética que Deus levanta outra pessoa para fazer cumprir. A minha proposta dessa noite é que você entenda: Deus pode te usar para liberar uma palavra para mudar a tua história, para mudar a vida dos teus filhos, para mudar a vida de outra pessoa, para mudar a vida de uma nação. Deus pode te usar para liberar uma palavra, para mudar a história de uma família, para mudar a história de uma casa. O que nós vimos hoje pela manhã, Deus já tinha falado com Salomão: Salomão, por causa dos seus pecados, por causa do teu adultério, por causa da tua idolatria, eu vou quebrar o teu reino, mas não quebro enquanto você estiver vivo, não quebro durante o teu mandato. Por quê? Por amor a Davi, nem por causa tua por amor a Davi. E foi exatamente o que aconteceu. Meu amado, passaram-se os anos, aí então o reino quebrou. Deus levanta o profeta Aías. O profeta Aías foi falar com o rei Jeroboão, e o profeta Aías olhou para Jeroboão e falou: você, na verdade, teve uma oportunidade única, mas você queimou a sua oportunidade, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Aías foi entregar uma palavra de juízo. Aías liberou um decreto profético, e na hora que ele falou: vai morrer teu filho, vai morrer, na verdade Jeroboão mandou prender. A hora que ele levanta a mão do rei fica paralisada. Aí sabe o que faz? Ai, Aías, profeta, ora ao teu Deus. O mundo é assim: te afronta, te humilha, te persegue, e na hora que você libera uma sentença, te ameaça, mas na hora que precisam, é você que eles vão buscar para orar. É você que eles vão pedir para poder orar e clamar ao Senhor. Meu amado, nós observamos aqui, na verdade ele liberou um decreto profético, e segundo o decreto profético que ele liberou, foi exatamente o que aconteceu. O profeta Jeú também fez o mesmo com Baasá. Ele olhou o cenário da corrupção, ele olhou o cenário da idolatria, ele olhou o cenário do sacrifício. Chegaram a fazer sacrifício humano, que Deus abomina. E diante desse cenário de guerra, de idolatria, de postes ídolos, de promiscuidade, sacrifícios humanos no altar, é nesse cenário pecaminoso que um homem que tinha aliança com Deus fica indignado: Elias. Sabe que muitas vezes Deus permite você ver o erro para te indignar? Porque Deus não usa quem está conformado, Deus não usa quem está acomodado. Por isso que ele declara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não aceita, não se conforma com o erro, não se conforma com o pecado. Meu amado, aquilo que está errado, aquilo que está contra a palavra de Deus, tem que nos indignar mesmo. Tem que indignar aquele que tem aliança com Deus Todo-Poderoso. Aías ficou indignado, Jeú ficou indignado, Elias ficou indignado. Para Elias levantar e falar: Senhor, já basta! Não chova mais, senão segundo a minha palavra, para que esse povo veja quem é o Deus verdadeiro. Parou a chuva, secou. 3 anos e 6 meses não chove sobre a terra. Por que ele chegou em tamanha indignação? Por causa desse cenário que você está vendo. Um cenário de corrupção, um cenário de idolatria, um cenário de promiscuidade, um cenário de podridão. Não sei quantos estão acompanhando as notícias. Saiu hoje nas redes sociais. O governo de Nova York aprovou a lei permitindo abortar a criança até o momento do nascimento. Nasceu, pai, a mãe não gostou, pode matar. Nova York. Agora, presta atenção aqui. Isso foi o que aconteceu quando Moisés estava para nascer. Faraó falou: todo aquele que nascer homem, mata.
todo aquele que nascer macho entre as hebreias seja morto. Se for homem, mata. Então o que era? O aborto no nascimento. É o que está acontecendo hoje no cenário. Mas isso foi o que se repetiu quando Jesus estava para nascer. Jesus nasceu. A notícia chegou a Herodes. O governo era diferente, mas o demônio era o mesmo. Mata todos os meninos. Até 2 anos, todos os que nasceram em Nazaré, todos que nasceram em Belém, todos que nasceram ali, mata. Interessante que o governo é novo, mas os demônios são velhos. Satanás faz sempre o mesmo ciclo. Só que assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Jesus. Por que os governos estabeleceram uma lei para matar os meninos, para matar a descendência, a linhagem, a geração de Moisés, para matar a geração que nasceu junto com Jesus? Eles estabeleceram porque estava nascendo um libertador. Eles estabeleceram porque estava começando um novo tempo. Eles estabeleceram porque estava acontecendo algo no mundo espiritual, algo na atmosfera espiritual. Meu amado, se as nações estão lutando para a legalização do aborto, eu só posso acreditar que está nascendo uma geração do avivamento, que está nascendo a geração de Joel 2. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. Está nascendo a última geração, a geração profética, a geração que vai se levantar como Elias, a geração que vai dizer basta! Por isso que Satanás tem lutado, por isso que nós oramos aqui todo culto pela gestante, porque o diabo está com estratégias malignas no parto. Satanás está com estratégias malignas, meu amado, legalizado ou não. Muitas pessoas estão forçando o parto ou estão evitando o parto, impedindo o parto nos hospitais. E nós temos que entender, meu amado, isso é uma batalha espiritual, isso é uma guerra espiritual. O diabo está resistindo contra uma geração para nascer. Por quê? Porque a última geração é a geração do avivamento. A última geração é a geração Joel 2. A última geração é a geração Elias e Eliseu. Mas a igreja vai se levantar como voz que clama no deserto. A igreja vai se levantar profetizando rios no ermo. A igreja vai se levantar declarando a palavra de Deus. E aquele que tem um projeto de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vai ser morto, não vai morrer. Aquele, meu amado, que Deus tem que trazer à terra, vai acontecer o milagre. Deus é Deus do impossível, Deus é Deus do milagre. Ainda que o pai e a mãe abandonar, o Senhor acolherá. É hora de o Senhor batizar médicos, enfermeiras com temor do Senhor, para que mesmo tendo leis que favoreçam o aborto, eles tenham temor do Senhor e digam não, eu não vou tirar uma vida. É hora de o Senhor batizar a área médica no temor do Senhor, para que quando chegar alguém lá para abortar, eles possam ser revestidos da unção de Deus e possam dizer não ao pecado. Mateus capítulo 2, verso 16. Mateus 2, 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel, chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Interessante nós observarmos que o ciclo se repete, a história é a mesma. Herodes não queria que se levantasse uma voz profética. Herodes não queria. Ele queria garantir que o nascimento de um rei tinha sido exterminado. O rei temia a profecia de que Jesus se tornaria rei dos judeus e tirasse a linhagem dele do poder. Mas quando há uma profecia, ninguém pode impedir uma voz profética. E esse profeta
é você. Deus pode mudar o teu ano se você mudar as suas declarações. Deus pode mudar não só a tua vida, mas a tua linhagem, a tua descendência, seus filhos, sua família. Deus pode mudar a história de uma igreja. Deus pode mudar a história de uma cidade, de um estado, de uma nação. Deus pode te levantar. Deus pode te usar com uma palavra para transtornar e mudar os planos do diabo. Meu amado, estamos vendo os intentos de Satanás na terra. Deus pode te usar com uma palavra que pode mudar o destino de uma cidade e o destino de uma nação inteira. A igreja orou, a igreja jejuou, a igreja clamou, a igreja intercedeu, guerreou no mundo espiritual. E Deus mudou a nação brasileira, Deus mudou nossa sorte, Deus mudou o nosso governo. Só que, ei, não baixe a guarda. 3 anos passam assim. E vem novas eleições. E nós precisamos nos posicionar desde já. Nós precisamos continuar clamando. A palavra de Deus nos diz: orai pelas vossas autoridades, orai pelos que vos governam, para que tenham uma vida quieta e sossegada. Meu amado, a igreja não pode deixar esmurecer. A igreja não pode, meu amado, abaixar a guarda. É hora de nós continuarmos clamando. Por quê? Porque o diabo continua agindo. O diabo, ele é ousado, intrépido e perseverante. Ele já está vencido, já está derrotado, mas não desiste. Você tem que acreditar nas palavras de Deus que saem da sua boca. Chegou a hora de você pegar tudo que está te indignando e se levantar como voz profética e sentenciar, colocar um basta na corrupção. Pega essa indignação que você está e transforma ela em decretos proféticos. Pega essa indignação que você vive e transforma ela segundo a vontade e a palavra de Deus. Entenda, você é o maior profeta da sua história. Você é o maior profeta da sua vida. Vidas podem ser transformadas, sua família pode ser transformada, seu ministério pode ser transformado, seu casamento pode ser transformado, a igreja do Senhor Jesus Cristo pode ser mudada. Quando um remanescente de Israel começa a dizer: levanta, Senhor, desse exército de ossos secos, sequíssimos, levanta um exército, profetiza, Deus leva o profeta a ver o vale de ossos secos, sequíssimos, e Deus pergunta: poderão viver estes ossos? Ah, Senhor, tu sabes. Se eu sei, então profetiza. Você pode estar olhando para uma realidade sequíssima, mas há poder quando você declara em nome de Jesus. A cidade pode ser transformada se você entender que você tem uma boca profética e que você pode profetizar um amanhã diferente. Para isso você precisa de jejum, de oração. Para isso você precisa de fé. Para isso você precisa começar a declarar em fé a mudança que você quer viver. Declarar em fé a mudança que você vai viver. Meu amado, o chamado de Deus, a profecia de Deus, é um chamado de profeta que precisa ser ativado na tua vida. Tem alguns que têm o dom profético, mas todo aquele que tem uma aliança com o Senhor tem uma boca profética. Todo aquele que tem uma aliança com o Senhor conhece a vontade de Deus, e por conhecer a vontade de Deus, chegou a hora de você começar a declarar decretos proféticos. Através de uma voz profética de autoridade, nós podemos liberar decretos proféticos do reino de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido. Porque quando um profeta chega, o diabo perde o controle. Quando um profeta abre a sua boca, Satanás perde as suas forças. Quando um profeta entende o poder que ele tem na autoridade do nome de Jesus, meu amado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra a tua igreja. O Senhor quer levantar você para ser profeta dessa geração. Deus está mudando as nações. Veja como está tendo uma modificação total. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Equador, Índia, Portugal,
está clamando por missionários, por pastores, está clamando por um avivamento. África. Começou a acontecer sinais, prodígios, maravilhas na África, curas milagrosas, tremendas. O Senhor está estabelecendo o seu reino e a América Latina está passando por grandes transformações, porque é vez da América Latina, é tempo da América Latina. Por isso que há um ano atrás Deus nos revelou para levantarmos uma rede global de intercessores, para coligarmos intercessores de toda a América Latina. Por isso que agora nós vamos ter em março a segundo congresso da rede global de intercessores. Vamos estar recebendo profetas da Colômbia, vamos estar recebendo profetas da Argentina, vamos estar recebendo profetas de diversos lugares, Paraguai, Uruguai. Para quê? Profetizar, proclamar. Meu amado, esse é o propósito do Proclama que nós vamos ter essa semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Para quê? Para proclamarmos, chamarmos à existência decretos proféticos. Aviva a nação brasileira, aviva São Paulo, aviva a família, aviva a igreja, transforma a igreja, transforma a nação. É tempo, meu amado, de o Senhor levantar um povo santo, uma igreja santa. Ah, você já viu muito escândalo, você já viu muita situação e vai ver mais, porque a hora que o Senhor começa a fazer a diferença do que serve e do que não serve, o que não serve é envergonhado. Mas, meu amado, aquele que foi envergonhado era o falso apóstolo, era o falso profeta, era o falso evangelista, era o falso pastor, era o falso mestre. Mas aquele que mantém uma aliança com Deus, ele vai ser exaltado para que o Senhor possa glorificar e manifestar a sua glória sobre a terra. O Brasil ainda não tem noção do que é um avivamento. O Brasil ainda não tem noção do que vai viver nesta nação. Deus vai trazer um avivamento tremendo do Espírito Santo de Deus. Você que tem sentido um vazio, você que tem se sentido oco, você que tem sentido morto por dentro, Deus quer te usar para trazer um avivamento. Deus quer te usar para gerar um avivamento. Pega esse vazio, pega essa mortidão que está dentro de você e começa a chorar por almas, começa a chorar por um avivamento, começa a chorar e clamar para que o Senhor te levante como uma voz profética, e Deus vai usar a tua vida para poder contagiar as nações. Deus vai modificar muita coisa na história da nação brasileira. E esse tempo, meu amado, é o tempo que nós estamos vivendo, é a geração que nós estamos vivendo. Vai comigo para 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo está se levantando em defesa do seu apostolado. E ele declara: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, mas foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne. Quem? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vem avivamento? Vem. Mas vem luta. Vem avivamento? Vem. Mas vem perseguição. Há um princípio na batalha espiritual, em guerra espiritual estratégica, e esse princípio nós precisamos atentar para ele. Temos que entender que numa guerra espiritual estratégica, o que controla a atmosfera é o altar que está mais alimentado. Em todo lugar, tem altares para Deus e tem altares para Satanás. O altar de Deus é alimentado com culto, oração, adoração.
O altar de Satanás é alimentado com pecado, promiscuidade, drogas, vícios, prostituição. Então, num território, o altar que for mais alimentado é o poder que governa a atmosfera daquele território. Quando Satanás estabelece um altar num local, ele faz um círculo da área de atuação e domínio daquele principado. E dentro daquele círculo, aquele principado governa. Hoje não dá tempo de eu entrar em detalhes sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso no Proclama. Lembra da guerra que Daniel relata que Miguel e Gabriel travaram? Gabriel queria trazer a mensagem, mas havia um principado ali que dominava, que governava, que impedia a palavra profética de vir. E Daniel jejuou por 21 dias, e quando ele jejuou, ele abriu os céus, ele rasgou os céus, ou seja, o seu jejum governa os céus. E a hora que Gabriel vem falar com Daniel, Gabriel vai dizer: eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das suas palavras. Espera aí. Um anjo mensageiro de Deus pode vir até nós entregar um recado por causa da nossa palavra? Que palavra você está liberando? Por essa razão do principado regional, é que os ocultistas, quando vão fazer os planos de dominar e controlar um território, controlar uma cidade, a primeira coisa que eles fazem, envolvem no círculo e colocam algo simbólico no meio. Algo profético diabólico no meio do círculo. Às vezes eles estabelecem um monumento, às vezes eles levantam uma escultura, às vezes eles levantam um obelisco, às vezes eles levantam um cemitério, às vezes eles colocam uma grande pirâmide, ou então um templo pagão. Algo importante. E aí vai dividindo o território em círculos, vai dividindo o território em círculos, e aí vai colocando círculos como símbolos da idolatria. E o que se ativa é como um controle mágico, um controle místico sobre uma cidade e uma nação. Isso é escravidão. Céus de bronze. Parece que está tudo de bronze, ninguém consegue romper. E aí é um encantamento. Através de um partido político, através de uma autoridade política, governamental, que não enxerga, mas faz todas as coisas erradas e leva uma multidão a fazer coisas erradas. Nem os sábios inteligentes conseguem discernir, mas aquele que tem autoridade no reino espiritual, aquele que está coberto com o sangue de Jesus, aquele que conhece a sua autoridade no nome de Jesus, tem autoridade para romper esse círculo, tem autoridade para quebrar esse domínio das trevas. Os únicos que têm poder e autoridade para quebrar essa resistência, para quebrar essas amarrações, são aqueles a que Jesus disse: eis aqui as potestades, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nenhuma força do inimigo lhes fará dano algum, nenhuma força do inimigo lhes fará dano algum. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se pisarem em escorpiões não lhe fará dano algum, se beberem coisa mortífera não lhe fará dano algum. Meu amado, chegou a hora da igreja resgatar, chegou a hora da igreja entender, estamos numa batalha de alto nível. O diabo soltou uma legião de demônios de alto nível sobre essa nação, sobre essa geração, sobre esse planeta, para tentar governar, para tentar controlar os governos, para tentar controlar a educação, para tentar controlar a economia, para tratar de destruir as bases da sociedade, as bases da família, para implantar promiscuidade, relações
sexuais ilícitas. Satanás tem traçado seus planos, o diabo tem uma agenda, meu amado, mas Deus vai surpreender o inferno, e Deus vai levantar um povo, uma nação poderosa, uma igreja santa, para poder decretar decretos proféticos, para poder se levantar como Elias, para poder se levantar como Aías, para poder se levantar como Eliseu, para poder se levantar como Jeú, e para poder profetizar sentença ao pecado, sentença à corrupção. E vem, Senhor, com tua glória, vem, Senhor, com tua glória, vem, Senhor, com teu governo, porque o reino dos céus é chegado a nós, o reino de Deus é chegado a nós. Deus quer levantar alguém para poder liberar um decreto profético, para que possa romper com as cadeias do inferno, para que possa, através do poder do Espírito Santo, trazer a glória de Deus e estabelecer o reino de Deus na terra. Muitos não acreditam assim, mas é o que acontece. Estão equivocados, que são homens, filosofias ou ideologias que são a solução para mudar o mundo. Existem demônios de alto nível dominado, e a igreja pode quebrar isso. O que controla uma região é o altar que é mais alimentado. Então a igreja pode mudar isso com jejum, oração, louvor e adoração. Temos que nos preparar para tomar o território do círculo que nos envolve. Nós mudamos para cá 17 anos atrás. Quem é morador do bairro sabe do que eu estou falando. Há 17 anos atrás, o legado desse bairro é que o que vem para cá morre. Há 17 anos atrás, o legado que tinha no Jardim Independência é que as empresas que vêm para cá vão à falência, que os comércios que abrem aqui fecham as portas, que as igrejas que abrem aqui não dão certo. Só para você ter uma ideia. Há 17 anos atrás, quando nós estávamos na Oratório, nós fomos uma das primeiras igrejas a colocar os cultos online. Na Oratório, nós tínhamos um templo que cabia 386 pessoas. Chegamos a fazer 3 cultos, porque era a lotação dos 3 cultos. Chegamos a ter transmissão online, ao vivo, 17 mil pessoas ao vivo. Há 17 anos atrás. Chegou o bombeiro, lacrou a igreja num domingo à noite. Me deu 6 dias para tirar tudo de dentro do templo, porque estava colocando as estruturas em risco, o povo. Saímos com toda a diretoria para procurar um local, não achamos local, achamos aqui um terreno. Quem não pegou esse período, a gente tem as fotos, qualquer dia eu posto as fotos. Aqui era só um terreno, nem essa parede tinha. Estava abandonado há 6 anos. A empresa que saiu daqui deixou algumas coisas, mas os drogados, traficantes, pulavam o muro da frente para poder se drogar aqui dentro. Quando nós começamos a construção e começamos a reformar e fazer esse templo e fazer o prédio da frente, que nós que construímos todo o prédio da frente, quando nós começamos a fazer tudo isso, instalamos a internet, não tinha. Fomos pedir linha telefônica, não vinha. Esse quarteirão inteiro era considerado o quarteirão morto de São Paulo. Já viu um negócio desse? Chamamos todos os órgãos possíveis que você pode imaginar, possíveis e impossíveis. Técnicos da Anatel vieram com aparelhos, sismógrafos e tudo mais. Eles falaram, olha, eu não sei o que tem no subsolo, mas da metade da rua, quando a gente passa para cá, até o sinal com cabo, perde.
Tanto é que estamos nessa briga há 17 anos. A gente paga a internet máxima para poder ter a mínima. E não chega fibra ótica aqui. As empresas que estavam aqui no quarteirão não tinham escritório nas empresas. O escritório era fora, porque aqui não funcionava telefone. Uma batalha por causa do cemitério. Uma batalha por causa do altar maligno. A história do bairro é terrível. O homem que era dono dessa fazenda, ele queria doar todo esse espaço, desde o cemitério de Vila Alpina até a entrada do IVG, aquela igreja católica do IVG. Ele queria doar todo esse território para cemitério. Ele queria que esse fosse o maior cemitério da América Latina. Olha o sonho dele. Ele queria entrar no Guinness Book como maior cemitério. Aqui era um campo de futebol. Há anos e anos e anos e anos atrás, os filhos dele vieram jogar bola aqui, nesse local onde está uma igreja hoje. E no término do jogo da bola, começaram a brigar e discutir, brigando e discutindo. O irmão matou o irmão aqui. O terceiro filho, quando viu que um irmão tinha matado o outro, matou o irmão que tinha matado o outro. Quando ele viu os dois irmãos mortos, se matou. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Começamos a adorar, rodeamos esse quarteirão inúmeras vezes 7 voltas, inúmeras vezes 7 voltas. Intercessão rodeando, pastores rodeando, ungimos esse quarteirão inúmeras vezes. Fizemos o clamor pela remissão da terra, fizemos o clamor por todas as coisas. E meu amado, Deus começou a mudar a história do Jardim Dependência, porque um altar começou a ser alimentado, um altar começou a ser mais alimentado do que o altar maligno, e Deus começou a mudança, e essa mudança ainda não aconteceu por completo, mas Deus está manifestando a sua glória, Deus está manifestando a sua mudança. Meu amado, chegou o tempo de nós começarmos a liberar decretos proféticos, chegou o tempo de nós profetizarmos que esse local haverá um avivamento, que de um local de morte Deus traz vida, de um local de morte Deus ressuscita, de um local de morte Deus traz ressurreição. Por quê? Porque existe um Deus todo-poderoso, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ah, meu amado, 2020 inicia a década de evangelistas, evangelistas com sinais, prodígios e maravilhas, aonde muitas pessoas serão salvas. E é tempo da estratégia da estrela de Davi. Qual é a estratégia da estrela de Davi? A partir de um local que Deus estabeleceu, alcançar norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, alcançar todos os cantos. Meu amado, é tempo de o Senhor alastrar. O projeto da estrela de Davi é se mover por todos os lados e estabelecer o reino de Deus em todos os lugares. Está chegando o tempo de trazer um impacto de Deus na terra, a glória de Deus na terra, a glória da última geração, que vai preparar a igreja para o arrebatamento, vai preparar a igreja através de um avivamento. E meu amado, você vai se surpreender daquilo que Deus vai fazer nesse tempo, se você se levantar como voz profética. Tem alguma coisa que tem te indignado? Pega toda a tua indignação hoje e começa a declarar a mudança que você quer viver. Decreto profético, você não fala do problema. Decreto profético, você fala do que vai acontecer. Não adiantava chegar para Bazá, não adiantava chegar para Jeroboão, não adiantava chegar para os reis que fizeram mal aos olhos do Senhor e falar o erro que eles estavam fazendo. O erro que eles estavam fazendo, eles sabiam. O que os profetas sentenciavam é:
Por causa do teu pecado vai acontecer isso, 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 isso e isso. Então aquele que quer levantar com autoridade profética, vai se colocando em pé no seu lugar. Se Deus falou com você nessa noite, através de um texto histórico, de reis que fizeram o que foi mal aos olhos do Senhor, você vai pegar essa indignação que você tem, situações que você não aceita, que estão contra a palavra de Deus, e começa a chamar a existência. Começa a chamar o milagre de Deus à existência. Começa a profetizar. Essa vida vai ser liberta. Essa pessoa não vai mais viver esse fracasso, essa derrota. Você vai começar a chamar a existência. Essa porta vai se abrir. Isso que está retido há 20 anos vai ser liberado. Isso que está preso há 17 anos vai ser liberado. Essa sentença de morte não vai se cumprir. Esse diagnóstico maligno vai ser mudado, porque Deus vai fazer secar. Deus vai fazer secar toda enfermidade, todo tumor à raiz. Em nome de Jesus, abre a tua boca agora como profeta. Abre a tua boca agora como profeta. Eu não quero dirigir uma oração, mas Deus quer uma igreja que ora, uma igreja que profetiza. Não aceita, não aceita. Levanta com indignação e começa a profetizar a salvação dos teus filhos. Começa a profetizar a salvação dos teus netos. Começa a profetizar, eles vão comer o melhor da terra, eles vão viver o melhor de Deus, eles vão ser prósperos, eles vão ser abençoados, as melhores vagas vão ser deles, as melhores posições vão ser deles. Começa a abrir a tua boca agora e começa a declarar: aquilo que está preso, está retido, vai ser liberado. Aquilo que está preso, está retido, vai ser liberado. Chegou o tempo de liberação, chegou o tempo de milagre, chegou o tempo de vitória, chegou o tempo de o Senhor quebrar esse cativeiro. Em lugar de falência o Senhor prosperará. Em lugar de vergonha Ele dará dupla honra. Em lugar de vergonha Ele dará dupla honra. Em lugar de vergonha Ele dará dupla honra. Abre, 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 Senhor. Ele é o Deus que abriu os céus, Ele é o Deus que abriu o mar, Ele é o Deus. Moisés estendeu a vara, estenda a tua vara nessa noite, estende a tua vara nessa noite, libera a palavra, libera a palavra. Tem restituição para acontecer, mas precisa de uma palavra liberada. Tem restituição para acontecer, mas precisa de um decreto. Deus de poder e aliança, ouve, ó Pai, os decretos da tua igreja, ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Senhor, este é o tempo. Deus de poder e aliança, nós repreendemos agora e declaramos sentença contra todos esses que estão apoiando o aborto, contra todos esses que estão legalizando a morte de inocentes. Aplaca, Senhor, aplaca, Senhor. Deus de poder e aliança, repreendemos agora toda promiscuidade, repreendemos agora toda corrupção, decretamos falência à corrupção, decretamos falência em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai de poder e de graça, fecha toda porta de engano, toda porta de engano seja fechada para a tua honra e para a tua glória. Todo espírito de morte que tem rodeado a tua igreja, nós repreendemos agora e liberamos um decreto profético. Vai ter vida, vai ter ressurreição. Ressuscita, Senhor, ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita alvos, ressuscita ministérios, ó Pai. Levanta os profetas dessa geração, Senhor. Levanta os profetas dessa geração. Nós clamamos uma voz profética, clamamos uma unção evangelística, pastoral, de ensino, apostólica. Pai de poder e de graça, clamamos por esse Proclama São Paulo, esse 13º Proclama São Paulo. Nós declaramos, ó Pai, avivamento. Aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva a tua obra.
obra, aviva a tua obra. Marca, Senhor, esse 13º, Deus, marca esse 13º proclama como noites de avivamento, em nome de Jesus. Usa cada preletor como boca profética, usa cada um que tomar a tribuna como boca profética. Nós chamamos a existência o teu milagre, Deus de poder, envia os teus anjos, envia a tua unção, envia o teu poder, a tua cura, o teu milagre, manifesta a tua glória, Deus de poder e aliança. Tu és o Deus de Elias, tu és o Deus de Aías, tu és o Deus de Jeú, tu és o Deus de Eliseu, tu és o nosso Deus. Clamamos pelos casais, pelas famílias, ó Pai. Declaramos restauração nas famílias, restauração nos lares, restauração, ó Pai. Converte o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido. Profetizamos um avivamento, ó Pai, na vida dos jovens e crianças. Converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aviva, Senhor, essa geração. Alcança o jovem, alcança o adolescente. Tira o vazio, ó Pai, e vai entrando com poder, vai entrando com restauração. Vai avivando, Senhor, vai avivando, ó Pai. Nós profetizamos sobre essa geração rios no ermo, rios no ermo. O deserto florescerá, o deserto florescerá. Deus de poder, porção dobrada, porção dobrada. Sopra, Espírito Santo de Deus. Você que fala em línguas, começa a liberar uma palavra profética em línguas. Enche esse ambiente de glória, enche esse ambiente de glória, enche esse ambiente de glória. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Esse é o tempo que o Senhor vai levantar a sua igreja. Esse é o tempo que o Senhor vai te levantar como voz profética. Dá liberdade ao Espírito, dá liberdade ao Espírito, dá liberdade ao Espírito. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, os teus ministros. Traz, Senhor, uma nova unção, um novo tempo. Deus de poder e aliança. Nós declaramos agora a glória da última casa, a glória da última casa. Tira todo impedimento, todo bloqueio, toda frieza espiritual, espírito de apostasia. Eu te repreendo e ordeno agora, solta a mente, solta a mente, solta a mente, solta os corações, em nome de Jesus. E vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Vamos adorar ao Senhor. E nesse momento de adoração, atrai a glória. Nesse momento de adoração, entrega o seu melhor ao Senhor. Nesse momento de adoração, clame ao Senhor. Aramaya Sheria la 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 manaya sou. Deria manaya soria la la manaya sou. Dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. E vamos encher esse trono de louvor, esse altar de glória. Vem com teu poder. Vem com teu fogo, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Continue adorando, igreja. Continue adorando ao Senhor. Continue ministrando em línguas. Continue ministrando em línguas. Invade as atmosferas espirituais.